E aí pessoal, aqui quem fala é o Professor em Construção e hoje vamos dar continuidade aos nossos assuntos dos vídeos anteriores, falando sobre lajes treliçadas, certo? O último vídeo que eu soltei aqui no canal eu falei um pouco sobre o funcionamento das lajes treliçadas e houveram comentários pedindo que eu trouxesse a parte de cálculo dessas lajes treliçadas e é o que eu vou fazer hoje com vocês, certo? Então eu já preparei aqui algumas informações importantes. A primeira coisa que a gente precisa entender é como que é o funcionamento dessas treliças e como que essas treliças elas são compradas, certo? Essas treliças elas são parte importante na constituição das vigotas treliçadas, que são as vigotas que a gente vai calcular. Primeiramente, eu trouxe aqui uma tabela da Gerdau, tá? E nós temos aqui a designação dessas treliças. E aqui é importante a gente entender que toda treliça, que é esse elemento aqui metálico, ela tem uma numeração. E essa numeração ela tem uma lógica muito certa, tá? Por exemplo, aqui, vou falar sobre a treliça TR-08644. 08644. O que significa esse TR-08644? O TR vem de treliça, tá? Não tem segredo até aí. O 08 se refere à altura que essa treliça tem nesse sentido, daqui até aqui. É a altura H dessa treliça. O 08 no caso, né? 8 centímetros de altura. O 6 se refere a essa bitola superior, tá? Que no caso aqui vai ser um ferro Fi de 6. O 4 se refere a esse ferro senoidal aqui, que faz essas ondulações, faz esse senoide, que é um ferro de 4. E o último número 4 se refere a esse ferro aqui, que também é um Fi de 4. Fi de 4 e um Fi de 4 milímetros. Então, a TR-08644 são 8 centímetros de altura. Um ferro de 6 na parte superior, um ferro de 4 fazendo o senoide e ferro de 4 na parte inferior, beleza? É basicamente a ordem que ela está dando aqui, altura 8, banzo superior 6, diagonal 4.2, banzo inferior 4.2. Então, isso que significa essa numeração. E por que eu falei da TR-08644? Porque é a treliça mais comum de ser utilizada nas lajes com vãos razoavelmente pequenos, vãos até 4 metros mais ou menos. É muito comum utilizar esse tipo de laje. E por que se utiliza esse tipo de laje especificamente com essa treliça de 8 centímetros de altura? Porque imaginem aqui, isso aqui é a minha vigota pronta. E eu tenho uma capa de concreto de mais ou menos 3 centímetros aqui de espessura, como está cotado ali. Se a minha altura total daqui, dessa armadura em projeção vertical, né, 8 centímetros, tá? E eu tenho 3 de capa, então eu tenho 1,5 centímetro abaixo dessa barra aqui, né? Eu tenho mais 1,5 centímetro aqui. A altura total, final desse elemento, vai ser o quê? Vai ser ali, falando, grosso modo, por volta de 9,5 centímetros, tá? 9,5 centímetros, mais ou menos vai ser a altura total. Que é uma altura que consegue adaptar bem a altura do elemento de enchimento mais utilizado. O elemento de enchimento, que aqui é o isopor mais utilizado, ele tem 8 centímetros de altura. Se o isopor tem 8 centímetros de altura e a minha vigota tem mais ou menos 9,5 centímetros, aqui o desenho não está em escala, tá, gente? Significa que essa armadura aqui, superior da treliça, ela vai ficar mais alta do que a minha altura aqui do isopor. Aqui no desenho ela não tá, porque foi desenhado fora de escala, mas por essas dimensões a gente entenderia que ela ficaria mais ou menos aqui em cima, ela ficaria mais alta. E por que isso é importante? Porque quando a gente vai concretar a laje, as pessoas
tem várias formas de concretar, né? Se for com concreto bombeado, é bem mais rápido e tal, mais ágil o serviço. Mas em alguns lugares em que é feito de uma forma mais rudimentar, é realmente o concreto elevado, tá? Às vezes até mesmo no balde e tal, é pouco recomendado, mas a gente sabe que acontece. Ou na carriola. E daí, o colaborador, com a própria carriola, leva o concreto até o local e despeja na laje, para daí depois fazer o nivelamento desse concreto. Acontece que se ele vai andar por cima dessa laje, esse elemento de isopor aqui, ele não tem resistência praticamente nenhuma, então eu não posso colocar carga em cima dele, colocar peso. O que se faz então? É utilizado uma chapa de madeira, que você coloca aqui, ó, uma tábua de madeira, apoiado em cima dessa armadura superior aqui, ó. Então, você faz uma espécie de tablado com uma tábua em cima dessa armadura superior. E daí, como a vigota em si ela é mais resistente, você consegue andar com o carrinho de mão por cima da laje, levar o concreto até o local, para daí fazer o espalhamento dele e nivelar esse concreto. Então, é sempre importante que a gente escolha um elemento de enchimento, um EPS, que tenha uma altura que seja compatível com a altura da minha vigota terminada, da minha vigota acabada. Então, nesse caso aqui, ó, o meu elemento de enchimento, ele vai ter 8 centímetros de altura. Deixa eu dar uma apagada aqui nos parte que eu não vou mais utilizar. O meu elemento de enchimento, ele vai ter 8 centímetros de altura. Se a minha capa de concreto, que vai vir aqui em cima, vai ter mais ou menos uns 4 ou 5 centímetros, mas quando não tem tubulação embutida, é bem comum ela ter 4 centímetros, a minha capa aqui, ó, ficando com 4 centímetros nessa parte. Qual vai ser a altura final, então, da minha laje? Se o isopor tem 8 e aqui vou ter 4, eu vou ter no final das contas 12 centímetros aqui, ó. De uma ponta até a outra, eu terei 12 centímetros. É a altura acabada da minha laje. 12 centímetros é uma altura boa para pequenos vãos. Vãos até 4 metros e tal. E o que a gente tem que entender? Se eu tiver, então, um vão maior, eu vou ter que utilizar uma laje mais alta para ter rigidez suficiente para vencer a flecha. Quando eu coloco uma laje mais alta, não é vantagem eu aumentar o tamanho da capa de concreto. Não é nenhuma vantagem fazer isso. Colocar aqui uma capa com uma altura maior. Por quê? Porque a capa de concreto pesa bastante. Qual que é a vantagem então? A vantagem é se eu aumentar a altura do meu elemento de enchimento. Então vamos dizer que eu vou escolher um elemento de enchimento de 12 centímetros de altura. Eu terei mais 4 centímetros de capa. No final, ficarei com 16 centímetros de laje. Só que essa minha armadura superior aqui, ó, da vigota, ela tem que ter pelo menos mais do que 12 centímetros de altura, a contar desde aqui da parte de baixo. Por quê? Justamente para permitir que eu consiga colocar o meu tablado de madeira para passar por cima, até colocar todas as armaduras de montagem e tal, e conseguir fazer a concretagem dessa laje. Beleza? Então, se eu vou ter que aumentar a altura da minha laje, também é bem recomendado que eu aumente, junto com ela, o meu elemento de treliça. Eu escolheria uma treliça que fosse mais adequada, que fosse maior para montar essa minha laje. Se é uma laje que vai ficar, no final das contas, com 16 centímetros de altura, o ideal é que minha treliça tenha pelo menos a altura do meu elemento de enchimento. Então eu escolheria, por exemplo, uma TR12. TR12 646 ou uma TR12 645. Beleza? Porque com isso eu consigo garantir que o meu ferro vai ter uma altura suficiente para eu colocar o tablado de madeira para passar com o carrinho de mão, com concreto, ou até mesmo os colaboradores para
fazer a armação dessa laje inteira. Tendo entendido isso, é bem importante a gente entender como que essas vigotas, de modo geral, elas são executadas. É claro, existe a possibilidade de você comprar as vigotas prontas. Só que provavelmente, se você vai comprar elas prontas, a não ser que seja uma grande quantidade, tal, você consiga um preço bom. Mas se você vai comprar elas prontas, elas serão mais caras. E ela é um elemento que tem a possibilidade de ser executada em loco, de ser executada no canteiro de obra, com bastante facilidade. Como que eu faço essa execução? Principalmente, a forma mais simples, utilizando um perfil U como forma, tá? E é um perfil U dobrado, de chapa dobrada, que tenha pelo menos 3 centímetros aqui de aba lateral e que tenha 12 centímetros, 12 ou 13 centímetros de base. Então, você colocar aí uma camada bem fina de concreto, mas com 1 centímetro mais ou menos, até 1,5 centímetros. Daí você coloca a treliça e você coloca, além da treliça, uma armadura adicional. Então deixa eu tentar desenhar minha treliça aqui, ó. Eu teria a minha armadura superior da treliça, as minhas duas armaduras de baixo, e eu tenho aquele senoide, né? Aquela armadura em forma senoidal. Além disso, eu colocaria um vergalhão aqui, ó, com uma armadura adicional bem aqui no meio. Deixa eu colocar outra cor, porque isso aqui não está facilitando a visualização, não. Bem aqui no meio, como uma armadura adicional ao longo do comprimento aqui da minha vigota. Por que eu preciso colocar essa armadura adicional aqui ao longo do comprimento da minha vigota? Porque eu não falei para vocês que a treliça mais utilizada é a TR-08644? Então, qual é a armadura que vai estar no meu positivo aqui, ó? Vai ser uma barra de 4.2 e mais uma outra barra de 4.2. Essas armaduras em si, elas representam uma área de seção transversal muito pequena. Se eu não me engano, 2 barras de 4.2 dá 0,42 centímetros quadrados de área. E se as minhas vigotas elas são principalmente biapoiadas, pelos motivos que eu já falei no vídeo anterior, 2 barras de 4.2 elas não servem praticamente para nada. É pouquíssimo aço. Então eu tenho que adicionar um vergalhão aqui, concretado junto à vigota. Como é representado nessa figura aqui, ó. Que eu tenho as 2 barras da treliça, mas eu tenho também um vergalhão adicional que é colocado no centro para aumentar minha área de aço positiva nessa treliça. Minha armadura em forma senoide, ela não tem um papel muito importante aqui. Qual que é o principal papel dela? É auxiliar na aderência entre esse concreto que foi feito aqui na concretagem da minha vigota com o concreto novo que é lançado no enchimento da laje. Então, quando eu vou encher a laje, é enchido com um novo concreto. Essa armadura em forma de senoide, ela facilita a aderência aqui e para esse elemento se comportar de uma forma o mais monolítico possível, embora ele não seja concretado monoliticamente. A senoide serve para isso. E essa armadura aqui, ó, falo para vocês que ela não serve praticamente para nada. Por quê? Porque o local onde essa armadura negativa aqui ela vai estar posicionada é praticamente na linha neutra da nossa laje. Então ela não tem um papel muito importante na hora do cálculo. Se você vai armar uma laje treliçada com um balanço, você tem que colocar as armaduras negativas adequadas e fazer o cálculo corretamente da seção transversal para resistir a esses esforços. Beleza? Então, assim, eu acho que com isso a gente deu uma desvendada em relação a para que serve cada uma dessas armaduras. E no próximo vídeo, o que eu vou falar? Eu vou mostrar como eu faço o levantamento de cargas desse tipo de elemento e, além disso, como eu calculo para chegar nessa área de aço adicional que é colocada bem aqui no centro da minha vigota. Beleza? Então, se você quer saber todos os passos, né, de cálculo desse tipo de laje,
já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ir acompanhando todos os lançamentos que tiverem por aqui. E no próximo vídeo traremos esse cálculo considerando uma laje biapoiada, beleza? Então é isso, valeu e até a próxima. Falou!